Galerinha, terceiro ano, módulo 4, as leis de Newton, questão número 1. Considere a figura a seguir. A figura tem essa força F1, que é uma força oblíqua, essa força F2, que é uma força horizontal, e essa força F3, que é uma força oblíqua também. Como a gente viu no conceito vetorial, né, toda vez que as forças forem oblíquas, a gente precisa, né, decompor essas forças nos eixos x e y. X e y. Então essa aqui não precisa. Bom, F1 eu vou decompor em F1x, F1y. Né? Aí essa aqui já não vale mais. Vou trabalhar com essas duas. F3 eu vou decompor em F3x e F3, e F3y. Isso aí. X horizontal, Y vertical. Aí essa aqui eu já não vou mais trabalhar com ela, né? Agora eu tenho um sistema de forças ortogonais, ou seja, todas elas, na verdade, ou verticais ou horizontais. Aqui ó, a gente tem a indicação, nesse plano quadriculado, de cada pedacinho desse do quadradinho vale 10 newtons. Que me leva a crer, então, que essa força F2 ela tem 20 newtons para a esquerda. Essa força F1x tem 20 newtons para a direita. Logo, elas já podem se anular. Né? Eu tenho aqui, então, como resultante horizontal, apenas F3x, que tem 10, 20, 30 newtons para a direita. Né? Então, minha resultante em x ficou assim. Porque essas duas se anularam, uma vez que elas têm mesma direção, né? Sentidos opostos e mesma intensidade. E no y eu tenho F3y e tenho F1y, ou seja, 20 mais 20, porque elas estão, né, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, forças na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma. Forças na mesma direção com sentidos opostos, a gente subtrai, né? E aí me deu uma resultante de 20 mais 20, 40 newtons, né? No sentido vertical para cima. Então eu fiquei com essa de 30 e essa de 40. Aí a gente volta no método paralelogramo, né? Aqui a gente decompôs, aqui a gente vai compor. Então, paralelo aqui, pega a diagonal, né? Vetores partindo de uma mesma origem, a resultante entre eles, né, é a diagonal do paralelogramo formado. Muito bem. Sendo assim, por conceito pitagórico, né, se esse lado vale 30, esse é igual a esse, vale 40, esse aqui do meio só pode valer 50, num triângulo semelhante ao famoso terno pitagórico 3, 4, 5. Nesse caso, razão 10, 30, 40, 50, ok? Resposta, então, letra C. Né? Esse é o módulo da resultante dessas forças aí, né, aplicadas nesse plano. Ok? Quer dizer, aplicadas não, mostradas nesse plano. Né? Muito bem. Então vamos agora para a questão de número 2. Então não esqueça aqui, tá, galera? A gente já viu isso, mas é importante. Resultante vetorial. Tá? Isso aqui vai ser muito utilizado, essas decomposições aqui, ó, quando a gente entrar no módulo 5, na parte do plano inclinado. Né? Porque como o plano vai estar inclinado e a força peso ela vai ser sempre perpendicular, né, ao solo, à terra, então ela vai acabar ficando inclinada ao sistema de forças do plano inclinado. Quem vai ficar inclinado é a força peso. Aí a gente vai precisar decompor essa força peso em Px e Py, e aí a gente vai perceber alguns detalhes, né, em relação ao plano horizontal e ao plano vertical, que há algumas diferenças bem consideráveis, tá ok? Bom, questão então agora de número 2, tá aqui. Questão de número 2. Muito bem. Na figura abaixo está representada uma pista sem atrito, então não há FAT, em um local onde a aceleração da gravidade é constante. Ok, 10, por exemplo, se for na Terra. Os trechos T1, T2 e T3 são retilíneos. A inclinação de T1 é maior que a inclinação de T3, podemos perceber, né? T1 bem mais inclinado. E o trecho T2 é horizontal. Um corpo é abandonado do repouso, tá aqui o corpinho, ó. Ele não foi lançado, ele foi abandonado, né?
foi abandonado do repouso a partir da posição A. Com base nas informações, assinale a alternativa correta. Bom, o que a gente pode inicialmente deduzir desse movimento? No trecho T1, o que eu posso dizer para vocês? Que o movimento é acelerado, porque vai ganhar aceleração gravitacional aqui nessa descida. Logo, a letra A não serve. No trecho T3, o que acontece no trecho T3? Eu tenho uma aceleração diferente de zero, né? Porque ele vai vir aqui é movimento uniforme. Quando chega aqui, né, eu vou desacelerar, né, com essa velocidade que vai ser emplacada aqui, ela vai ser a mesma até aqui, mas quando passar a subir, eu vou trabalhar contra a gravidade. Então vai desacelerar, né? Então eu tenho uma aceleração diferente de zero, né? Oposto, né, da velocidade, né? Então não tem, obviamente, no trecho T3 a gente tem um movimento retardado, né? Ela vai desacelerando, ok? Muito bem. E no sentido, essa aceleração ela vai no sentido oposto da velocidade, né? Porque a velocidade, à medida que eu continuo indo em direção ao meu referencial, né, que eu estou considerando que ela vai fazer esse movimento, né, eu vou estar, então, com aceleração diferente de zero, né, negativa, e a velocidade vai continuar positiva, apesar de diminuir, ok? Muito bem. O que mais que a gente tem aí? E o trecho T2, o que acontece no trecho T2? Velocidade constante, aceleração igual a zero, né? Então, no trecho T3, o corpo está em movimento com aceleração diferente de zero, né? Isso é verdade. Ela vai diminuir, né, a velocidade, vai ser uma aceleração negativa, porque ela vai trabalhar contra, né, a gravidade, vai desacelerar, então a gente chama esse movimento de retardado, né? A gente retarda aí esse tempo, né, de trajetória do meu referencial, e é isso. No trecho T3, o corpo está em movimento com aceleração diferente de zero. Sim, no trecho T3 está. No trecho T1 não é uniforme, né, porque tem aceleração. Uniforme seria no trecho T2, né? Então, no trecho T2, a velocidade e aceleração do corpo tem a mesma direção, a aceleração é zero no trecho T2, né? É zero. No trecho T3, o corpo está em movimento uniforme? Não, porque a gente já viu que ele vai desacelerar, né? Vai haver uma aceleração negativa. E no trecho T2, a velocidade e a aceleração? Não, no trecho T2 ela é movimento uniforme. Então, a resposta certa é realmente letra B, como consta aí no nosso gabarito. Ok, senhores? Então, vamos para a questão de número 3. Na questão de número 3, a questão do gatinho aí, né? Deixa eu melhorar aqui. Ver se eu consigo jogar você um pouquinho mais para lá. Isso, agora ficou bom. Na questão número 3, a questão do Garfield. O que temos aí pro Garfield aí? Ou Garfield, né? Sei lá, a galera do inglês aí, Juliana aí, que fica ao pé da letra com as palavras. Muito bem. O personagem da história a seguir é reconhecidamente um gato malcriado, guloso e obeso. Ele podia ter outro nome, né? Suponha que o bichano esteja na terra e que a balança utilizada por ele esteja em repouso, apoiada no solo horizontal. Tá ok. Aí ele faz uma gracinha ali, diga que eu sou gordo, diga que eu não sou gordo. Diga que eu não sou gordo. Tá, você não é gordo. Obrigado. Que a gente não é capaz de fazer sob pressão. É uma tiradinha aí, né? Vamos ver o que ele está pedindo, que é mais importante, né, do que ficar com essas gracinhas desse gato gordo aí, sem vergonha. Considere que na situação do repouso sobre a balança, Garfield exerça sobre ela uma força de compressão de intensidade 150 newtons. É mais pesado que eu, hein? A respeito do descrito, assinale a afirmativa verdadeira. Vamos lá. Letra A. A massa de Garfield na Terra tem intensidade de 150 newtons? Não. 150 newtons não pode ser massa. A unidade de massa é quilogramas ou quilograma-força. Quer dizer, quilograma-força não, minto. Unidade de massa é quilogramas, sistema internacional, né? Grama, quilograma, né? Essas unidades aí que são derivadas do grama, tá? Então, Newton não é massa, Newton é força, né? Que já é a tal da massa vezes a gravidade nesse caso aí. Letra B. A balança exerce sobre Garfield uma força de intensidade de 150 newtons?
Essa é a correta, né? Também porque se ele não está furando a balança e a balança não está jogando ele para cima, é sinal de que essas forças se combatem. Letra C. O peso do Garfield e a força da balança se aplica sobre ele constitui um para-ação e reação? Não. Essa pode enganar o cara, né? Mas tenha muito cuidado. Porque a balança, a força que a balança aplica sobre ele não constitui um para-ação e reação. Não constitui. Por que não? Porque na terceira lei de Newton, que diz sobre ação e reação, as forças precisam agir em corpos diferentes. Então o peso age nele e a balança reage nele também. Nesse caso, a gente não tem um para-ação e reação exatamente por conta disso. As duas forças estariam agindo no mesmo corpo, né? Então, essa letra C, apesar de muito tentadora, tenha muito cuidado com isso, questão de Enem, inclusive, de UERJ para derrubar. Nesse caso, não se constitui a terceira lei de Newton, exatamente por isso, porque as duas forças estão agindo no mesmo corpo e para que, né, se caracterize a terceira lei de Newton, ação e reação, essas forças precisam estar agindo em corpos diferentes, ok? Muito bem, cuidado aí, dá para enganar. Letra D. A balança exerce sobre Garfield uma força maior que 150. Lógico que não, senão eu estaria jogando ele para cima, né? Então, nenhuma das respostas anteriores também não, porque a letra B está correta. A força de intensidade é exatamente a mesma que ele age sobre a balança. Isso por simplesmente uma questão normal, né, de reação, não constituindo um para-ação e reação conforme a terceira lei de Newton. Ok, senhores? Resposta certa é a letra B. Cuidado, não se perca nas emoções. Bom, questão de número 4 aí agora então. O que a gente vai ter para a questão de número 4? Na questão de número 4, que aqui é cheio de parafernália, tem que segurar o telefone, tem que segurar a apostila, não pode deixar cair. Mas vamos lá. Na questão de número 4, o que vai acontecer? A bolinha pendurada na extremidade de uma mola vertical executa um movimento oscilatório. Na situação da figura, a mola encontra-se comprimida e a bolinha está subindo com velocidade V. Bom, isso aqui é uma força molar, né? Uma força elástica, que por definição ela é K vezes X, tá? Onde K é um coeficiente já de cada mola, dependendo do material, dependendo da espiral que é feita ali. E X é a distância deformada. O desenho está meio enganando, porque, né, nem parece que ela está comprimida, né? Mas ela aquela ali é uma mola que comprimida ela fica desse jeito, né? Mas a impressão que dá é que ela foi esticada, né? Muito bem. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte, né? A bolinha, ela tem, dá para ver aí? Dá. A bolinha, ela tem uma força-peso aqui, né? Sempre trabalhando gravitacionalmente, né, para baixo, né? Não tem jeito. E como essa bolinha está comprimida, à medida que eu tento subir essa bolinha com essa velocidade V, a força molar, ela também vai estar trabalhando aqui para baixo, né? Por quê? Porque à medida que eu tento comprimir a molinha, né, que eu tento subir ela aqui, o que a mola quer fazer? Ela quer devolver, né? Ela está comprimida, né? Ela está comprimida, eu ainda estou empurrando ela para cima. Quer dizer, obviamente ela quer voltar ao seu tamanho inicial. Se eu estivesse puxando, aí a força dela seria o contrário, seria para cima, querendo voltar à sua, vamos dizer assim, desenvoltura inicial, né? A mola quer ficar do jeito que ela foi feita para estar, sem precisar trabalhar, né? Aquela velha história, né, dos corpos, a preguiça, ela é física, é exatamente isso. Ninguém quer se mexer muito. Então, todo mundo quer ficar ali, teoricamente, estático. Aí você pega e empurra ela para cima, ora, ela quer voltar para baixo ao seu tamanho inicial, né? Muito bem. Então, acho que isso já responde a questão, se eu não me engano. Me lembro que o Juliana tirou dúvida dessa questão comigo em sala. Então, a gente tem aqui uma situação, né, que, indicando por F a força da mola e P a força-peso aplicadas na bolinha, o único esquema que pode representar tais forças na situação descrita é a letra A, como eu já tinha colocado. O peso vai estar sempre para baixo, isso não vai mudar. Agora,
como a bolinha, como eu estou fazendo força contra, né? Querendo comprimir mais essa mola, ela quer voltar, né, para o tamanho inicial. Então, é uma força contrária aí a V. Agora, se eu estivesse puxando a mola, aí a força dela seria para cima, querendo voltar também, né, à sua desenvoltura inicial. Então, uma questão que também tem que ter cuidado, essas questões teóricas são terríveis, né, porque precisa bastante do conceito, né, da definição. Tá ok? Vamos fazer mais uma aqui. Eu já deixo as outras para vocês se divertirem. Eu já enviei para vocês também o gabarito comentado, né? E aí eu estou terminando agora aqui essa parte que eu gosto de fazer, que é a correção de alguns, pelo menos, né? Como se eu fizesse em sala, para que vocês tenham uma base. Então vamos nessa da FUVEST aqui. O sistema indicado na figura a seguir, onde as polias são ideais, ou seja, elas não representam nenhum tipo de mudança no movimento, permanece em repouso graças à força de atrito entre o corpo de 10 kg e a superfície de apoio. Ora, então isso aqui só está ficando, né? Como não há nenhum tipo de atrito nas polias, isso aqui só está em equilíbrio, porque está havendo atrito entre esse bloco e a superfície. Obviamente não nas polias. Ok. Podemos afirmar que o valor da força de atrito é... Bom, aqui eu tenho uma força puxando para baixo, né? De quanto? 60 newtons, né? Massa vezes gravidade. E essa força está sendo trabalhada aqui também. 60 newtons, que está trabalhando aqui também, ó. 60 newtons. Aqui eu tenho uma força de 40 newtons, né? Massa vezes gravidade. Que está trabalhando aqui também. 40 newtons, que está trabalhando aqui também. 40 newtons. Ou seja, se não houvesse nenhum tipo de atrito aqui para segurar esse bloco, acredito muito, né, que isso estaria deslizando para a direita, se aqui não houvesse atrito, né? Porque eu tenho uma força de 60 para cá e uma de 40 para lá. Então, se existe uma força de atrito aqui nessa rugosidade entre o bloco e o solo, que está impedindo esse corpo de se mover, é sinal de que ela só pode valer quanto? 60 menos 40, 20 newtons, conforme a letra A. Porque se não houvesse esse atrito, esse bloco estaria se deslizando. Estaria se deslizando, é ótimo. Se deslizar, acho que é a primeira vez na vida que eu vejo se deslocando ou deslizando para a direita. Ok? Então a gente fica por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Temos as correções no gabarito comentado de uma boa parte dos demais exercícios aí, né, à frente. Qualquer dúvida, aquele esquema pode vir no PV a qualquer momento. Tá ok? Muito obrigado.